Olá, boa noite. No programa Grandes Temas de hoje vamos falar sobre a gestão de resíduos sólidos. Veja bem, a chegada de um novo século era a promessa de um mundo mais limpo. As facilidades da informação tornariam muitos produtos físicos desnecessários. Ocorre que o aumento do consumo não permitiu que as sociedades diminuíssem a quantidade de resíduos sólidos produzidos. E então fica a pergunta: o que devemos fazer com o lixo que produzimos? Esse é um dos pontos que vamos debater hoje com a presença de Ciliana Regina Colombo, que é professora do Departamento de Engenharia de Produção da UFRN e coordenadora do Programa de Extensão na temática de gestão de resíduos. Também Sérgio Pinheiro, que é engenheiro sanitarista, bem como Josivan Cardoso Moreno, diretor de Planejamento e Gestão Ambiental da Urbana, e Francisco Iglesias, ambientalista, presidente da Associação Potiguar Amigos da Natureza. Sejam todos muito bem-vindos e obrigado por ter aceito o nosso convite. E você que está em casa também pode participar. É só mandar sua pergunta por e-mail, veja só. Grandes Temas, TVU, UFRN, grandestemas@tvu.ufrn.br. Você já pode fazer sua pergunta e participar do debate conosco. Professora Ciliana, boa noite. Boa noite. Vamos começar falando da 4ª Conferência Estadual de Meio Ambiente, que será lançado na próxima quarta-feira, dia 14. Fale um pouquinho sobre este assunto e a importância dele. Na verdade, essa 4ª Conferência Nacional de Meio Ambiente, ela é antecedida por várias conferências em outros níveis, como agora, dia 12 de julho, nós teremos a Conferência Metropolitana, né? Dia 13 e 4 de setembro, teremos a Conferência Estadual, que será aqui em Natal. Nessa participam os delegados que foram eleitos na metropolitana, ou nas regionais, na verdade, no estado todo. E a 4ª Conferência Nacional, ela será em outubro, em Brasília, nos dias 24 e 27 de outubro. Mas um diferencial que tem nesse ano com relação à conferência é que tem as conferências livres e as conferências virtuais que podem ser feitas. E as conferências livres, elas podem ser feitas em qualquer espaço, por exemplo, numa escola, mesmo uma sala de aula decide fazer uma conferência livre, pode fazer. E a virtual? Da virtual eu não tenho tanta informação, mas acredito que seja como a livre, né? Eu tenho mais informação com relação a livre, que nós vamos estar organizando uma aqui na UFRN para o dia 28 de agosto, né? Então, dessa conferência livre, vocês podem estar pensando, ela vem posterior à estadual, né? Mas posterior não, um pouquinho antes da estadual, posterior à regional. Mas o que é importante dela é que, ainda que ela não tenha delegados, todas as propostas que são tiradas dessas conferências livres, elas vão diretamente para a Conferência Nacional para serem debatidas. Ok. Josivan, então, a Urbana terá alguma participação nesse evento? A Urbana está participando e está frequentemente junto com a Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo do município, que é a CEMURB. Nós estamos, inclusive, em reunião amanhã para debater um pouco mais sobre essa estrutura que nós estamos montando nesse período agora para a conferência. E isso é importante, porque o município está em um novo momento do planejamento na gestão dos resíduos sólidos aqui em Natal. Então, nós estamos buscando realmente trazer toda a área técnica do município que tem atividades afins nessa área para buscar a interação com a gestão e o gerenciamento desses resíduos no nosso município. Certo. Sérgio, você me falou que está numa assessoria de uma entidade do Estado. Qual é essa mesmo? Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos. Essa é a SEMAR. SEMAR. Vai participar também? A SEMAR, ela, logicamente, como coordenando as ações de meio ambiente, ela tem, junto com o IDEMA, organizado essas... na realidade, as conferências, elas precisam ter uma articulação, né? Como bem a professora falou, ela pode ter diversas formas de organização. E o muito interessante que o Estado absorveu é porque o Estado desenvolveu, ao longo dos últimos anos, o Plano Estadual de Resíduos Sólidos,
não é? Foi um estudo. Aguenta o livro um pouquinho, vai dar uma fechada. Definiu exatamente as regiões de como fazer a gestão dos resíduos no estado do Rio Grande do Norte. E a comissão organizadora, de uma forma muito interessante, utilizou essa regionalização para exatamente fazer as conferências regionais. Então, como a professora colocou, as conferências ela obedecem essa regionalização já definido no estudo. Isso é bom, porque o Rio Grande do Norte tem o costume de desenvolver planos, projetos e simplesmente engavetar. Então, a conferência ela já segue esse modelo de regionalização, estimulando exatamente o que a política nacional propõe, né? As questões de reunir municípios, os consórcios intermunicipais, participação de catadores e da sociedade na elaboração dos planos. Iglesias, você como representante da sociedade civil, como é que você vê esse evento e qual a inserção dos amigos da natureza nesse evento? A sociedade civil, na realidade, como a demanda é muito grande para a sociedade civil, principalmente os ambientalistas, que são várias conferências, a gente tem, a partir, aliás, da terceira Conferência Nacional de Meio Ambiente, a gente tem evitado de participar de conferências. Por quê? Porque nós não vemos eficiência no Estado para a execução das políticas. Nós estamos trabalhando nos meios e os fins estão sendo deixados de lado. Então, sempre está fazendo uma conferência, mas se você analisar como cidadão, olhando a eficiência, por exemplo, da questão de resíduos sólidos, o lixo está aí, na cidade inteira. Houve uma melhora? Houve uma melhora. Na gestão anterior, nós tivemos, eu chamo de a primeira depressão municipal, uma depressão geral na cidade por causa da ineficiência administrativa que foi e que gerou um descontentamento de chegar a administrador anterior ter 95% de rejeição. Né? Isso é um caso inédito no mundo. O que aconteceu? Você vê que ainda a prefeitura tem um grande desafio. Eu brinco muito dizendo o seguinte, é o desafio da normalidade, porque ainda não conseguiu chegar na normalidade. É a ousadia do convencional também. Chamou ousadia também do convencional, porque não consegue nem fazer o convencional. Então, nesse sentido, a sociedade civil sempre esteve, assim como essa insatisfação coletiva hoje que se manifesta no Brasil, muito insatisfeita com os órgãos do Estado, que não consegue trabalhar isso como mínimo, né? A questão do lixo, por exemplo, em Natal, já era para estar resolvida. Não era para ter problemas de fiscalização, de coleta, nenhum. Mas, se a gente for observar, nós continuamos com um grave problema, né? Espero que essa administração, logicamente a gente sabe que tem aí já está inteirando 200 dias, né? Esperamos que essa administração do Carlos Eduardo consiga fazer esse desafio, que é estabelecer um processo de educação ambiental, estabelecer um processo de coleta, mostrar ao cidadão que ele está fazendo um bom governo nessas coisas convencionais e objetivas. Professora Ciliana. É bom destacar que essa conferência ela tem como temática a Política Nacional de Resíduos Sólidos, né? Que ela é uma lei que foi lançada em 2010, apesar de ter passado quase 20 anos em discussão, né? Ela foi aprovada em 2010 e ela é para ser implementada até 2014. Deveria estar totalmente implementada. A gente sabe das dificuldades e como bem falou, assim, a gente vê que ainda nós não conseguimos chegar na normalidade, né? Então ainda tem muito caminho a trilhar para o atendimento da Política Nacional de Resíduos Sólidos, né? E aí o importante do envolvimento de todos, o que a própria política prevê, né? Que é a gestão compartilhada, né? A responsabilidade compartilhada da sociedade, né? dos geradores, do poder público, de outros diversos órgãos que têm que estar atuando nessa. Josivan, ele fez um discurso tanto quanto veemente, eu acho necessária a veemência dele, eu concordo com a veemência dele como cidadão e como jornalista. Eu pergunto, você teria alguma mensagem ao Luiz Saleira para o natalense sobre a questão de resíduos sólidos, sobre o lixo mais claramente? Tenho, inclusive assim, da mensagem de Iglesias a gente já tira que realmente melhorou muito, viu, Iglesias? Não foi tão
Pouco, não, porque nós estávamos em um... mas nós estávamos, ao final do ano, em um colapso de resíduo na cidade. Com certeza. Um colapso. E nós aqui, nesses últimos 4 meses que nós tivemos chegando, nós inclusive tivemos um apoio muito grande da administração em levar para a Urbana um grupo técnico, onde nós implementamos lá uma diretoria de planejamento e gestão ambiental. E nesta diretoria, dentro, nós criamos, inclusive, uma gerência da qual cuida da Política Nacional de Resíduos Sólidos. No caso, trazendo para o nosso município do plano de gestão integrada de resíduos que o município elaborou. E nós estamos, inclusive, já à vésperas de uma revisão deste plano para adequar esse nosso planejamento voltado à área técnica para o natalense. Então, esse plano, ele traz todas as diretrizes e os instrumentos que a Política Nacional busca implementar, e nós estamos, assim, categoricamente focados nessa questão do planejamento estratégico para a gestão dos resíduos na cidade. Então, não se buscou, nesses últimos 200 dias do prefeito Carlos Eduardo, além de tirar toda essa quantidade de resíduo que nós estávamos com eles entulhados nas ruas, em vários lugares da cidade, eram 701 pontos de lixo na cidade. Isso levado em consideração que nós não entramos em becos e trivelas, nós entramos nas principais áreas onde realmente eram mais visíveis esses pontos de lixo. E conseguimos trazer aí a erradicação de muitos pontos de lixo e estamos diariamente tentando manter a cidade em um aspecto de limpeza pública na área urbana e dentro das suas áreas o mais possível. Agora eu pergunto, quando esses becos e trivelas serão atendidos? Já estão sendo atendidos. Nós não fizemos a radiografia antes, na época do plano, de levantar os pontos de lixo em todos esses becos, porque não tinha como adentrar em uma radiografia, um raio-x completo da malha urbana. Que bom. Mas a parte da coleta está, inclusive, em todas as áreas de difícil acesso. Nós já adquirimos outros equipamentos que estavam em falta na urbana, como equipamentos de trator que fazem a coleta em áreas que caminhões não podem entrar. Nós já começamos a atender todas essas áreas. Então, a cidade hoje, nós regularizamos a coleta domiciliar do município, que era o que estava irregular. O cidadão não tinha o direito de ter em sua residência a coleta domiciliar, que isso não se pode de maneira nenhuma admitir. Professora Celiana. Eu teria uma pergunta que eu acho que tanto para o representante da Urbana quanto da Secretaria Estadual, que a política nacional, ela prevê a questão da coleta seletiva, né? Então, um dos pontos mais marcantes que, pelo menos do meu ponto de vista, da Política Nacional de Resíduos Sólidos é que diz que para o aterro sanitário só devem ir rejeitos. Rejeitos é tudo aquilo que não pode ser aproveitado de forma nenhuma. Inclusive resíduo orgânico que pode ser aproveitado através da compostagem ou do aproveitamento energético, né? Então, a minha pergunta é, o que é que está previsto ser feito? Eu estou dizendo previsto porque ainda não, a gente sabe que ainda não está, tem, claro, algumas ações, mas ainda não de forma abrangente. O que está sendo previsto para ser feito para atender isso, né? Que a população deveria estar segregando os resíduos até 2014, início de 2014, na verdade. Volta um pouquinho atrás, né? A gente já devia estar segregando os resíduos já há muito tempo. É o nosso papel. Isso é a nossa... Desde 2003. Há tempos, né? Eu acho que tem uma questão crucial na questão dos planos. Primeiro, ele foi muito ambicioso. A política, a proposta em 4 anos, o presidente Lula se empenhou. Para você ter uma ideia, essa lei foi sancionada em outubro e em dezembro ela estava regulamentada. Então, os prazos são extremamente ambiciosos, e assim tinha que ser, porque o quadro de resíduo no Brasil é muito mais crítico que da água de esgoto. Para você ter uma ideia, o Ministério do Meio Ambiente desenvolveu uma série de cartilhas para ensinar os municípios e estados a projetar, porque se sabia que iria ser um caos no PAC se lançasse projeto para chegar em Brasília para ser executado. Então, eu acho que tem uma questão crucial na política. Primeiro, é a remuneração de serviço. Para você ter uma ideia, mais de 50% dos custos da urbana não tem como ser remunerado pela prestação, porque você pode remunerar a coleta, o transporte, o tratamento e destino final. E a limpeza das praias, limpeza das feiras, varrição, serviços correlatos diversos. Todos, né? nós temos. Isso é um problema sério que existiu e vai existir sempre, enquanto isso não for encarado de frente pela Política Nacional de Resíduos Sólidos. Como seria encarar de frente? Encarar, aí, é a questão de como remunerar esse serviço. Porque o poder público está trazendo algum recurso que poderia estar sendo aplicado na educação, na saúde, para vir remunerar a limpeza urbana. Sei. E é histórico, em Natal, nas diversas cidades do Brasil, essa dificuldade de remunerar esse serviço. A outra questão da coleta seletiva, as próprias universidades têm responsabilidades graves,
Por exemplo, o curso de Engenharia Sanitária, Engenharia Civil da Universidade Federal de Minas não tem a disciplina de resíduos sólidos. Eu fiz mestrado, me orgulho de ter feito Engenharia Civil, fiz especialização, fiz na área de resíduo aqui, mas procurei um professor, foi uma dificuldade para me orientar o meu mestrado na área de resíduo. Então, tudo isso serve de um contexto, né, que gera dificuldade na população. Até que entre nós perguntar quem faz coleta seletiva aqui com os câmeras, os funcionários da TV, quem faz coleta seletiva? Eu faço. Não é? Eu estou dizendo. Está passando a coleta seletiva? Não está passando, não está. Sempre a gente Mas procura tem que ter um transmitir. investimento. Não, Certo. deixa eu concluir minha fala. Conclua. Então, a política do Depois vai Brasil Josivar. é uma política Certo. muito interessante. Agora vamos precisar exercer. Isso que a professora falou. Como é que vamos fazer outro instrumento muito complicado chamado logística reversa? Os prefeitos dormiram no ponto. A proposta do governo federal, por isso eu não concordo muito quando a Iglesias coloca isso, era que 100% dos produtos fossem já dentro da logística reversa. Os prefeitos dormiram no ponto, na discussão do Congresso, ficou só 6 segmentos, vamos dizer, incluídos nisso. Sem que você pegue o raciocínio, explica ao telespectador o que é a logística reversa desse É todo projeto. gerador do produto, todo fabricante ser responsável pelo retorno desse produto à que sua beleza, fábrica, sim, né? interessantíssimo. Então se criou aí subterfúgio, que está na lei, né? Mas temos que respeitar a lei, como ter de fazer acordos setoriais com os segmentos industriais. Então tudo isso é do processo democrático, também a gente tem que entender. Vamos ter de exercer muito esse aprendizado, como incluir os catadores, sem esquecê-los do jeito que a política coloca, né? Como permitir a recuperação da matéria orgânica, como tão bem a professora colocou. Para a matéria orgânica ser aproveitada como composto, que sai da casa da gente, a gente tem que segregar até essa matéria orgânica, porque senão ela vai terminar contaminada e atrapalhar o processo de compostagem. Retoma o seu raciocínio, nós, depois passa a palavra para Josivar. nós centramos muito agora no início em levantar todos os planos, programas e projetos que existiam dentro da instituição. Então, no que tange à coleta seletiva, nós chegamos e não encontramos o plano de coleta seletiva municipal estruturado dentro das linhas que pudessem nortear essa implementação de uma expansão dentro do município. Nós temos mapeado hoje 33 áreas de coleta seletiva na cidade. As áreas, elas compreendem vários bairros, podem ser 2 bairros ou outros bairros que aquela cooperativa vai atender aquela área da coleta seletiva porta a porta. E aí nós nos deparamos que entre as 2 cooperativas que nós temos um contrato com cada cooperativa dessa. Esse contrato, ele é pago mensalmente à cooperativa por um índice de produção de material coletado, transportado e comercializado. E esse roteiro de coleta foi o que nós encontramos de mais crítico, porque nós vimos na população do Natal que eles não estavam tendo um cumprimento dessa coleta seletiva porta a porta. Uhum. E nós hoje estamos fazendo roteirização com um sistema GPS, vendo rua por rua que hoje está sendo implantado, que eles estão já fazendo a coleta, e já conseguimos, nesses últimos 6 meses, avançar mais em 6 áreas. Então, áreas como o Alecrim, que nós estamos passando... Qual que é o índice hoje, Josivan? O índice de coleta seletiva em Nós Natal, temos das 33 áreas e estamos em torno de coleta de expansão de áreas expandidas. Das 33, nós estamos já acumulando em torno de 20 áreas de expansão. Você pergunta, eu acho que é em percentual, algo em torno do máximo de 3%. Em percentual, em torno de 3 a 4% de coleta. É muito pouco, né? Baixo. Que é uma perda financeira para o município muito grande, porque a perda que você tem de elementos, de resíduos que poderiam ser reciclados. Agora acho que nós temos observação aí, assim, além assim, você tem bairros atendidos, só que não na sua totalidade. Isso, essas áreas outro problema que crítico eu vejo, que a gente está levantando. Quando ele perguntou quem faz a separação e você perguntou e passa a separação na sua casa, né? Então, assim, eu morei antes e hoje mudei de bairro, mas são 2 bairros atendidos por coleta seletiva, mas onde eu moro não passa coleta seletiva. Então, eu fico me perguntando o quanto que é eficiente nesse sentido. Isso, mas foi isso que eu até tive um determinado discurso com um dos cooperados lá das cooperativas, quando eu disse assim, nós estamos vendo que nós não temos esse plano com eficiência de cobertura ao cidadão, ao munícipe. Aí, se você está dizendo, eu digo, não sou eu que estou dizendo, quem está dizendo é a população Natal. E nós estamos vendo isso como técnico da área de resíduos sólidos, como engenheiro sanitarista na área, que trabalha nessa parte, e conhecendo que não estava vendo isso. Então, nós hoje estamos traçando esse plano, nós vamos ter um plano de coleta seletiva onde vai ter rua
por área e por bairro. O cidadão pode ligar para o atendimento ao público da Urbana, nosso Alô Limpeza Urbana. Qual o número? É o 3232-9999 ou 3232-9999. ou o 3232-8800. Funciona? Funciona. Funciona e digo mais, encontramos o setor, viu, Iglesias? Isso é importante dizer. Quando pergunta funciona, nós temos que dizer que encontramos o setor com um único atendente. Um único, para atender 3 telefones. E nós aí estruturamos com próprios funcionários da Urbana. Hoje a nossa política é: o funcionário está fazendo o seu papel, executando, fortalecendo aquela instituição para que ele entenda que ele participe de todos os processos. Por outro lado, eu acho que, assim, que o poder público fica nem, assim, não quero mesmice, né, nenhuma minimizar, assim, o trabalho da prefeitura, nem das prefeituras, é de criar alternativas que possa potencializar. Fiz um trabalho com o professor Ciliano, também nós precisamos ter o cuidado, Iglesias, de ter uma retaguarda para onde vai ser reciclado. Porque se a gente passa de 3% para 10%, os próprios catadores não vão ter estrutura para processar isso. E aí é que eu digo, não precisa, o poder público fica sempre só vendo o catador. Não precisa ser o catador, pode ser populações da cidade de risco, que as prefeituras possam trabalhar essas populações, fazer a coleta seletiva no seu próprio bairro, um bairro periférico que tem um bairro melhor do lado. Quer dizer, falta também condições para os municípios fazer isso. E a gente sente isso no Estado como um todo. A gente vai trabalhando o programa de resíduo do Estado, os prefeitos, eles pouco têm conhecimento da legislação que permite fazer o que a Urbana fez, por exemplo. Às vezes tem 10, 15 catadores no lixão, né? Poderia facilmente, com um programa como o da Urbana, e outras cidades do Rio Grande do Norte, nós temos excelentes experiências de coletas seletivas, Sérgio, como o município de Tabuleiro Grande, Lucrécia, Carnaubás, muito interessantes essas experiências, que podiam ser aplicadas nos outros. O cidadão, por exemplo, que faz a coleta seletiva, eu me coloco nisso. Para quem que você entrega? Sabe, a pessoa às vezes tem a vontade. Como não existe o processo entre o Estado e o cidadão, ele não sabe para quem entrega. Por exemplo, quer ver um problema sério? Os remédios. O que o cidadão faz com os remédios? Nós tivemos, eu, por exemplo, descobri, por exemplo, que uma farmácia aqui em Natal, aqui na Roberto Freire, recebe remédio para reciclar, já trabalhando com aquela coisa da logística reversa. Porque remédio era para ser instruído para o cidadão não jogar no lixo. Remédio, lâmpadas, uma série de baterias são terríveis. No nosso projeto, nós estamos elaborando uma orientação para a população do que fazer com os resíduos em termos de segregação. E remédio é uma coisa complicada, porque a gente vai dizer para encaminhar para onde se não tem isso. Nós estamos num avanço, viu, Iglesias? Aí, por exemplo, a prefeitura, eu vou contar um caso engraçado que eu vi. Da única vez que se tentou um plano macro, foi no governo do Alto Tinoco. E aí pôs os lixões para separação, tinha um no Nordestão aqui, da Roberto Freire. E aí eu vi uma cena muito engraçada. Né? Todo mundo separava, separava papel, né? Metal, etc. Aí eu passei um dia lá, o caminhão mais ou menos às 10 horas da noite, misturando tudo. Isso não é só nesse shopping. Vários pontos de entrega voluntária, isso acontece. Olha só, quer dizer, quando o Sérgio foi um desafio, mas aí nós tivemos aí um hiato de quase 20 anos. Nós estamos num hiato aí, quase 20 anos. A própria lei é de 91, a primeira proposta dela. Levou 20 anos para ser aprovada no Congresso Nacional. O que aconteceu? O Brasil, em relação aos outros países, às outras potências, está muito atrasado. Por isso que foi um desafio, sabe? Porque o processo de contaminação é sério, é muito sério. Principalmente a questão do lixão, fazer o aterro com a técnica necessária. Custa caro, mas o meio ambiente ganha. Eu gostaria só o de levantar ganha. O cidadão ganha. A sociedade. Que o senhor levantou já anteriormente, que é a questão do recurso, né? Que esse resíduo que está indo para o aterro sanitário, que está perdendo, né? A prefeitura, ela está pagando pela coleta desse resíduo, pelo transporte desse resíduo e pela disposição no aterro. Enquanto que ela poderia estar pagando apenas pela coleta para os catadores, eles mesmos tendo equipamentos, podem transportar, fazer a segregação e dar a destinação
isso sem custo para a prefeitura. Além do que, sem custo, isso é um ganho, né? Então, esse dinheiro, esse recurso que não foi perdido pagando, ainda se transforma em recurso para os catadores. É a omissão dos prefeitos nessas discussões do governo federal. O que era que os prefeitos tinham que fazer? Estavam todos pressionando para sair os acordos setoriais de todos os setores, para os municípios se desonerar, Emanuel. Hoje não cabe mais a Urbana estar coletando sofá, televisor, computador. Não é isso responsabilidade. Isso não é lixo. A prefeitura já tem que responsabilizar os geradores desse resíduo. Se ficar estamos desde 2010 esperando que aconteça, qual fabricante vai querer estar buscando? Prefeitura, eu vou fazer isso. Vou buscar meu sofá velho, não vai. Então, não é criticando a prefeitura, eu digo o conjunto dos prefeitos que já dormiram muito no ponto nessa É uma espécie discussão. de cultura que se estabeleceu. Não é essa ou aquela prefeitura, é geral. Como a professora colocou com toda a correção, lixo no Brasil não existe mais. É rejeito, que é o que tem que ir para o aterro sanitário, e resíduo, que tem valor econômico, então praticamente tudo é um outro conceito, né? É outra compreensão. E o rejeito seria um percentual muito baixo. Ou seja, a gente teria uma sobrevida de um aterro sanitário multiplicado muitas vezes. Com consequências sociais. Além dos ganhos, né, econômicos e sociais e ambientais que a reciclagem traz. Como ela bem coloca, se você reciclasse todo o lixo aqui de Natal, né, como a gente vai encaminhar esse lixo para criar uma rede para sair a quantidade, vamos supor, de garrafas PET para chegar para a indústria recicladora? Não tinha nem como fazer esse caminho de volta. Porque isso tem que ser formado uma cadeia. Não é? Então, o que certamente vai ocorrer nisso aí, se nós não tivermos cuidado, são grandes empresas vindo se instalar aqui, reciclar esse material e excluir os catadores desse processo. Aí é muito pior. A tristeza disso. Ou pegar esses resíduos, queimar para transformar em energia elétrica, também excluir por completo. Então, se vai ocorrer isso, que eu acho que a tendência é essa, e ocorra a venda de certificados, não é? Certificados para a empresa fabricante, é importante, a sociedade estar vigilante para que possa haver essa inclusão social dentro desses modelos que possam vir a ser implantados. Como é que você está vendo isso aí, Josivan, por favor? Como é que a gente, né? Então, assim, no que tange o sistema de coleta seletiva, a gente, em momento algum, vai trilhar, se não for, com a presença do catador. Isso é um... Só uma questão, se vocês têm 3% da coleta seletiva, significa que existe possibilidade, o catador, vamos colocar ele já profissionalizado, é a cooperativa. Isso, são as cooperativas. Né? Isso, as duas. Que já melhora o padrão de vida, melhora a condição, a estrutura. A minha pergunta, quase impossível você ter catadores, ou vamos dizer, cooperativas, que possam tratar os outros 97%. Iglesias, mas aí nós estamos avançando. Aí entra na logística como algumas prefeituras pequenas. Vamos deixar para o Josivan agora, por favor. Só concluir. Ter uma coleta separada pública. Coleta de rejeito e coleta de resíduo. O caminhão, ter 2 caminhões, ou um caminhão com 2 coletores. Pois é, é nesse intuito que nós já estamos com um processo de implantação de centrais de triagem nas regiões administrativas do município. Essas centrais de triagem são plantas grandes que vão dar apoio forte a esse sistema de descentralização da parte da coleta seletiva. Por exemplo, nós estamos avançando, inclusive, no bairro do Bom Pastor. O Bom Pastor, nós estamos hoje com um trabalho para tentar melhorar o sistema de limpeza pública daquela área, e a tendência é essa. Nos bairros onde nós já temos os próprios moradores, por uma questão de trabalho, por o seu dia a dia, já fazem essa coleta seletiva, incorporá-los ao sistema de coleta seletiva e eles estarem unidos a essas cooperativas para fazerem um sistema de escoamento, de gestão desse material. Isso a gente já está discutindo, inclusive, em comunidade. Está avançando nesse ponto. Sobre os acordos setoriais, que o Sérgio colocou que a mesmice continua, nós não lançamos ainda o primeiro acordo setorial em Natal sobre lâmpadas fluorescentes por uma questão de prudência. Porque nós fomos a Brasília conversar com a coordenadora, que hoje é da doutora Zilda Voiluso, que é do Ministério do Meio Ambiente, e agora está previsto até o início de agosto, finalzinho agora de julho para agosto, o primeiro acordo setorial de lâmpadas fluorescentes, no caso o acordo do Brasil, que vai descer. Então a gente já ia lançar o edital para chamar essas instituições privadas que hoje, os importadores, os comerciantes, que trabalham com essa parte de lâmpadas fluorescentes aqui em Natal, inicialmente. Estamos agora em agosto
também realizando o primeiro seminário sobre eletroeletrônicos, resíduos eletroeletrônicos no município de Natal, já para discutir e avançar no sistema de logística reversa desses eletroeletrônicos também. Vamos fazer o seguinte, eu vou chamar o intervalo agora de 2 minutos, em seguida você reabre o segundo bloco falando sobre essa questão de logística reversa de eletroeletrônicos. 2 minutos, TV com você, a gente volta já.